Olá, muito bem-vindos a mais uma entrevista da Rede Construção Digital em Casa. Hoje temos o prazer de receber aqui Martin Luther Cândido, o fundador e CEO da Bit9, uma startup focada na automação de processos de back-office. Martin, tudo bem com você? Olá, Bob, tudo bem? Boa noite, pessoal, bom dia. Legal. O Martin é o nosso parceiro aqui, já esteve conosco na Rede Construção Digital, no nosso movimento de conexão com as startups. Como nós estamos na semana de startups, a importância das startups na construção civil, nós estamos chamando para ele nos apresentar a Bit9, contar a história da Bit9, o que a Bit9 tem para agregar ao setor, às empresas da cadeia produtiva da construção, e vocês vão ficar surpresos com a Bit9. O Martin não é fraco, não, a equipe dele já está com 24 colaboradores ali, é uma startup que já está tracionando, já está subindo a ladeira e tem muito a contribuir. Certo, Martin? Exatamente. Com rumo a tornar esse país mais digital. É isso aí, vamos contar a história. Então, vamos começar para ver como é que o Martin e a Bit9 estão trabalhando nessa questão. Nós temos lá os processos, as empresas têm back-office, lá, gente trabalhando, muito processo manual, muito desperdício ali, produtividade baixa, e a Bit9 veio para escutar essas dores e ajudar a resolver essas dores. Então, eu queria que ele fizesse um breve histórico da Bit9, como é que ela nasceu e qual o propósito, né? Qual foi a jornada da Bit9 até esse momento? Quando ela nasceu, o que ele escutou no mercado e o que esse histórico. Martin, conta para a gente um pouquinho da história da Bit9. Vamos lá, Bob. A história da Bit9 está muito ligada com a história profissional minha e do meu sócio, né? Nós dois trabalhamos e vemos do mercado de tecnologia para grandes corporações, trabalhamos em bancos, bens de consumo, indústria, e essas empresas, elas possuem uma diversidade de projetos de tecnologia, sempre com o objetivo de dar produtividade para o negócio, né, sempre com o objetivo de acelerar, trazer mais retorno financeiro, ou seja, através de redução de custo ou incremento de receita. E durante essa trajetória, sempre foi algo que me incomodou, assim, construir a própria história, escrever a própria história. E por acaso, nós dois decidimos, em 2015, criar a Bit9 com o intuito de levar a tecnologia para essas corporações de forma muito ágil e muito rápida. O nosso propósito é ser pragmático quanto à tecnologia, deixar com que nossos clientes foquem no negócio, foquem no processo que gera benefício financeiro, rentabilidade para o negócio deles e que eles possam crescer cada vez mais. Então, em 2015, nós começamos a operação, sempre buscando soluções que aumentassem a produtividade, num âmbito muito mais amplo, né, olhando para as empresas como um todo, especialmente para aquelas que a gente já tinha um histórico corporativo, mas nós percebemos que nós precisávamos atacar uma dor específica, e essa dor era o back-office. O back-office, em geral, a dor do back-office ela é tratada pela aquisição de ERPs, softwares corporativos de grande porte, principalmente para as empresas grandes, com o objetivo de acelerar, né, trazer mais produtividade para o back-office, e a gente percebeu que, na verdade, não é bem assim, né? Quando se implementa só o ERP,
o resultado não é imediato. As pessoas ainda continuam utilizando o famoso Excel para fazer boa parte de suas atribuições. Então, lá em 2017, nós desenvolvemos um modelo de oferta de automação de processos através de robôs. O que nós temos como objetivo é possibilitar que nosso cliente substitua todas as atividades repetitivas que ele tem dentro da estrutura dele por automações, por robôs. Obviamente que aqui, nesse caso, a gente não está falando de robôs físicos, né? A gente está falando de software, mas com a mesma conotação que o ser humano atua em frente a um processo. Então, citando aqui alguns dos tipos de processos que nós lidamos, como o processo de compras, né? Processo de negociação, criação de pedido, comunicação com o fornecedor, recebimento da nota fiscal, toda a cadeia de supply chain, ela é muito carregada de burocracia. Então, nós percebemos que a gente tinha um nicho muito grande. Mas não poderia ser somente oferecendo tecnologia do modelo tradicional. Não poderia ser só vendendo um software para que o cliente implementasse, para que o cliente comprasse infraestrutura e para que o cliente tivesse que fazer qualquer tipo de concepção de projeto. Então, para simplificar tudo isso, nós aglutinamos todas essas funções em um serviço. Então, o nosso modelo de oferta é baseado 100% em SaaS, onde o nosso cliente não precisa instalar nada do lado dele, ele não precisa modificar nenhum dos aplicativos que ele utiliza hoje, independente se ele é um aplicativo novo ou um aplicativo velho, mas que ele tem a possibilidade de nos contratar e, obviamente, se usufruir diretamente, rapidamente, de um robô fazendo aquela atividade repetitiva. E não foi fácil, como não é fácil para ninguém, em 2016, plena crise, e as empresas investindo muito pouco em tecnologia, nós decidimos também, com um desafio muito grande, buscar uma oferta de preço bastante razoável para qualquer tipo de empresa. Nosso objetivo naquele momento, em 2018, foi, nosso primeiro cliente ele tem que ter menos de 20 colaboradores, ou no máximo 20 colaboradores. Se nós conseguirmos colocar um robô dentro da casa dele, que seja eficiente, que gere resultado para ele, obviamente que eu vou conseguir atender as grandes corporações com 200 milhares de colaboradores. E foi assim que a gente fez. Então, nosso primeiro cliente tinha 17, 18 colaboradores e já se beneficiou desse produto. E aí, de 19 para frente, a gente foi o que a gente chama que é o passo de aparecer, né? A gente, obviamente, que aí nesse momento nós fomos procurar grandes corporações para mostrar a tecnologia ainda muito incipiente no Brasil, apresentar tudo isso para o mercado, falar que é possível fazer automação sem grandes jornadas de desenvolvimento, que é possível iniciar a sua transformação digital gastando pouco e fazendo bem rápido. Então, 2019 foi um momento para a gente muito bom, onde a gente cresceu absurdamente, né? Nosso faturamento cresceu praticamente 20 vezes do que foi em 2018, com os primeiros dois clientes. A gente cresceu muito, muito rápido, e para a gente também foi a solidificação, inclusive através desse crescimento, nós conhecemos o CTE. Então, para a gente foi um período de muito reconhecimento. E agora, 2020, era o desafio agora tracionar, solidificar e, obviamente, atender mais e mais clientes por todo o território nacional. Entendi. Vamos só vamos iluminar um pouco tudo isso que você comentou. Então, as dores que vocês identificaram, então, são as dores de baixa produtividade nos processos administrativos e financeiros. É isso? Exatamente. Basicamente, a gente começou por aí. Nós já sabíamos que essas eram as dores, né? Hoje todo mundo consegue, através de uma pesquisa muito rápida aí na internet, buscar índices de produtividade. E acho que, sem sombra de dúvida, o primeiro vai ser tributação. O quanto o Brasil gasta com mão de obra, com tempo, com retrabalho, na parte tributária das empresas, né? Independente se você tem uma empresa de manufatura, se você tem uma empresa de serviço, ou se você tem uma empresa de varejo, você ainda incorre em muita improdutividade no setor tributário. Estima-se cerca de uma perda de 60 bilhões de reais ano com a falta de produtividade nesse setor. Né? E isso é incabível para uma competição global onde a gente enfrenta hoje, né? Diversos concorrentes chegando no Brasil, a gente tentando
buscar mercados internacionais, a gente precisa ser mais produtivo nisso. Então, nosso primeiro mercado foi esse. Qual é a principal dor das empresas? Onde a gente consegue mostrar valor muito rápido e ele consegue perceber de forma prática e objetiva como uma automação, um robô pode gerar valor para os clientes. Mas aí, obviamente, que começou por esse setor, por esse departamento, por essa dor em específico, mas nós percebemos que isso era apenas um gatilho. Era o fio daquele novelo gigante da improdutividade, que permeia áreas como que eu comentei, supply chain, que se estende para o RH, né? Hoje a gente tem diversas automações voltadas para RH, processo de contratação, processo de demissão, processo de seleção, o processo de atualização de benefícios. Nossa, pô, Martin, mas benefício hoje, o cartão ticket, você vai lá e coloca na internet, mas por incrível que pareça, a carga ainda é manual. Né? Diversas empresas com 300, 400 colaboradores têm um processo de inserção de carga de vale-refeição. Né? Isso é inadmissível. Você tem uma operação de RH que gasta 3, 4 colaboradores para carregar benefício para os seus colaboradores. Né? A gente não pode deixar que isso impeça o crescimento das empresas. Então, nós começamos a perceber que isso se estende ao longo de todo o back-office, né? Para que as empresas cresçam, em geral, elas investem cada vez mais na cadeia que permeia o cliente, ou que permeia a construção do produto, a entrega. E existe esse grande miolo de tudo isso que, né, nesse momento de pandemia, a gente vem percebendo cada vez mais forte, que é o back-office, que é o cara que trabalha lá, né, como o próprio nome diz, né, trabalha nos bastidores, fazendo essa engrenagem funcionar da empresa, e que ele é tão importante como qualquer outro. E que ali tem muita improdutividade, apesar da gente achar que é um mal necessário, entre aspas, ter muita gente no back-office. Mas, na verdade, a gente tem muita produtividade para se automatizar, né? Muitas ações para a gente se automatizar dentro desse cenário. Então vamos lá. Você falou, começou pelo tributário, hoje você tem soluções automatizadas para o tributário, suprimentos, RH, contas a pagar, jurídico, contas a pagar, receber. Exatamente, e a gente vem estendendo, né? Hoje, alguns desafios que chegaram para a gente, nós estamos até na cadeia produtiva do nosso cliente. Nós possuímos alguns clientes onde nós atuamos decisivamente no processo core business dele, né? Um dos nossos clientes trabalha com projetos estruturais, né? Então, recebe o projeto, né, para gerar a produção do produto dele, a partir daquele projeto que ele recebe. E ele tinha ali 3, 5 pessoas apenas capturando o que estava de insumo ali dentro do projeto, gerando um projeto detalhado, enviando novamente para o cliente aprovar, em cima desse processo detalhado, gerar uma ordem de produção para a cadeia dele industrial. Hoje nós conseguimos automatizar o core business dele, que é essa etapa, né? O robô já é capaz de ler projetos CAD e capturar as estruturas desse projeto, gerar um projeto detalhado, e a partir desse projeto detalhado, startar uma ação de produção para futuramente, obviamente, o time de logística programar a entrega. Entendi. Você tem algum case que você entrou no processo de relacionamento com o cliente também? Temos. Hoje a gente tem alguns... o que nós percebemos, nós temos alguns clientes onde nós integramos o robô, esse robô que está trabalhando aqui na parte interna da empresa, com canais de atendimento. Então, o conceito da nossa tecnologia é que ele seja um colaborador. Ele é digital, ele é virtual, mas ele é um colaborador e com a capacidade de ganhar conhecimento e ganhar cada vez mais habilidades. Então, como nós começamos em um setor, hoje já temos outros setores sendo beneficiados por essa tecnologia, nós também começamos a olhar o nosso produto para como ele consegue ganhar mais ferramentas. E uma das ferramentas foi o chatbot. Né? Obviamente que não é o nosso mercado, o chatbot,
Nós não queremos ser uma empresa de chatbot, mas nós percebemos que essa tecnologia ela é muito importante para fazer a conexão com o cliente do nosso cliente, né, um cliente dessa empresa, e essa informação que está sendo capturada através da interação desse cliente possa ser internalizada de forma automatizada. Então, abertura de requisições, consulta de status de processo de produção, de pedidos colocados, né, tudo isso de forma automatizada, porque basicamente o que um atendente teria que fazer ali é ouvir a solicitação dele, fazer uma pesquisa no sistema, capturar o status disso e posicionar aquela pessoa que está interagindo com o chatbot. O que nós criamos foi um robô capaz de fazer tudo isso, conversar, ir no sistema, fazer a busca, capturar a informação, retornar através daquela conversa que está inicializada, o resultado para a pessoa que ficou aguardando. Tudo isso em poucos segundos. Perfeito. Só interessante, muito interessante. Vamos só para precisar, porque quando a gente fala robô, é muito amplo, o leigo já imagina um robozinho, né? O colaborador é o robô, o cara já vê um robozinho sentado ali na cadeira do lado, faça isso, preencha a nota fiscal, etc. e tal. Não é bem isso, né? Exatamente. Vamos mergulhar um pouco de uma forma simplificada, não detalhada, mas só para entender a tecnologia. Qual é a tecnologia que vocês trabalham? Você falou, não, é software, não é bem um robô físico, mas é o software. Só explica um pouquinho melhor que tecnologia é essa, né? Que você faz para fazer a automação. Legal. É um software? O que é essa tecnologia? Dá uma iluminada nessa questão para o público entender direitinho. Com certeza. Vamos simplificar um pouco, né, esse termo robô. Até o nome da tecnologia chama-se Robot Process Automation, né? Muita gente encara não como uma tecnologia, mas um conjunto de práticas que possibilitam robôs interagir com a interface notebook, desktop, e aí a gente não está falando de uma pessoa manuseando o teclado, ou manuseando o mouse, ou um robô, algum tipo de maquinário fazendo isso, mas sim um software que é capaz de interpretar e agir conforme o usuário faz em frente ao computador. Então, você imagina que quando você chega, recebe o seu time fiscal, recebe uma nota fiscal, o que ele faz é abrir aquele PDF que ele recebeu por e-mail, ou abrir o link, né, de onde está a nota fiscal, capturar visualmente as informações, então isso está no monitor dele, né, está visual ali, e digitar através do teclado as informações no sistema, no RP dele, que ele tem dentro da empresa. A partir dali, disparar um e-mail automático para aprovação e assim seguir o processo. O que nosso robô tem a capacidade de fazer, o que essa tecnologia tem a capacidade de fazer, é manusear esses softwares, esses aplicativos do dia a dia das empresas. Então, vou fazer aqui um pouco de merchan, né, mas para ficar mais tangível para os nossos ouvintes, abrir o Outlook daquela empresa, ler um e-mail, a partir de todos os e-mails que estão na caixa de entrada, selecionar um e-mail que tem uma nota fiscal, porque ele tem um título, ele tem uma característica específica, dentro daquele e-mail, abrir o arquivo, e aí, através de algumas tecnologias de inteligência artificial, de análise de imagem, capturar as informações que estão contidas no arquivo e simular o que a gente diz que é o Simulate Type, que é simular a digitação dentro do RP. Então, ele vai logar, ele vai fazer o mesmo fluxo que o ser humano faz. Ele vai logar no sistema, ele tem um usuário e senha. O nosso robô, ele praticamente é quase uma pessoa, só que não existe fisicamente. Ele tem um login de rede, ele tem um login dentro do RP, ele vai logar com esse login, ele vai acessar a tela específica onde ele tem que fazer o input dos dados, a inserção dos dados, e no final do processo ele pode também retornar a demanda falando, este e-mail eu vou responder para este solicitante, porque ele é o demandante desse pagamento, informando o status do que foi processado. Então, essa tecnologia, esse conjunto de componentes, nada mais faz do que manusear tudo que está acontecendo dentro do sistema operacional ali do usuário, dentro do notebook, do PC, ou até mesmo online, de forma online. Uau, que interessante. Como se fosse um software robô.
Exatamente, é um software robô. É muito parecido, essa tecnologia ela não é recente, né? Para quem é da era Big Brother, ela já se ouve há muito tempo, né? Que cada vez mais eles implementam tecnologias para que os robôs não votem e eliminem as pessoas. É a mesma tecnologia. É a tecnologia que simula a ação do ser humano utilizando os aplicativos. No caso, esse caso que eu exemplifiquei aqui agora, usando o Internet Explorer. Mas para que usar para coisas ruins, né? A gente pode usar para coisas boas. Então, surge o RPA, Robot Process Automation, como uma solução para que a gente possa colocar toda essa tecnologia em prática e a favor das empresas. Entendi. E aí é instalado esse software no notebook, no computador, tal, e ele faz essa operação toda. Essa é a ideia. Inicialmente é a maneira trivial disso acontecer. Então, é a instalação de um software dentro daquele notebook, como se fosse aí um fantasminha operando as coisas lá dentro do notebook, mas o que nós conseguimos fazer é fazer tudo isso de forma remota. Então, hoje o cliente não precisa mais instalar nenhum software dentro de nenhum notebook, ele não precisa deixar nenhuma das máquinas deles ali parada, imobilizada, intocável. A gente consegue fazer tudo isso de forma remota através de serviços e servidores que estão na nuvem, onde, obviamente, a gente tem um conjunto de componentes de segurança para que eu garanta a ação dentro do sistema do meu cliente e a informação sendo trafegada entre as partes. Para isso, a gente, obviamente, foi optar pelas maiores clouds do mercado, né, e as mais seguras do mercado, que os nossos clientes também já usam, né, porque já estão na nuvem para muitos serviços, e permitir para que ele faça essa implementação sem nenhum tipo de custo de infraestrutura. Né, muitas vezes o nosso cliente não tem nenhuma equipe de TI, né, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe qual é o objetivo do negócio dele, mas ele não tem alguém assessorando ele tecnicamente na TI dele, e ele tem a possibilidade de contratar um robô sim, para fazer uma atividade do dia a dia dele sem muita complexidade, tirar toda essa fricção. Muito legal, entendi. E o teu modelo de negócio, qual é? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. O cara tem uma demanda lá, a empresa tem uma demanda, você vai lá, faz o diagnóstico, etc. e tal, e você trabalha, você falou, com um SaaS, né? Exato. Ele paga uma mensalidade para todo esse processo? Exato. Esse foi o nosso segundo desafio de crescimento. Em 2018 para 2019, como que a gente torna fácil? Uma coisa é a gente apresentar esse tipo de tecnologia para clientes que já sabem que ele tem aquela dor. Então, ele já sabe que ele tem muita burocracia, que ele está perdendo muito dinheiro com o retrabalho, que ele tem um ônus financeiro com esse retrabalho, né? Mas como que eu faço isso para entrar no conceito de startup que é escalável? Como que eu vendo isso de forma prática e direta? Né? E aí o primeiro desafio é como que a gente simplifica essa abordagem para o cliente. Então, a primeira coisa é como que eu explico para ele que ele está contratando um robô para fazer uma atividade. Primeira coisa que a gente fez foi, vamos simplificar que um robô é um trabalhador, ele tem um trabalhador, ele está contratando um trabalhador agora, e a partir daí, vamos simplificar um pouco para ele de que ele não precisa mais contratar um trabalhador por 8 horas, e ele pode ter um trabalhador que trabalhe só 2 horas por dia para ele, porque nessas 2 horas ele vai ser produtivo o suficiente para executar toda a função dele. Então, a gente estabeleceu esses 2 parâmetros. Primeiro, o robô ele é um trabalhador virtual, e seu custo é mensal, assim como você contrata hoje com um colaborador ser humano. Segundo, que você tem mais oportunidades de estabelecer qual é a carga horária de trabalho do seu robô. Então, você não precisa mais contratar um robô que vai trabalhar por 8 horas e vai ficar 6 horas ociosas, porque ele já terminou o que ele tinha que fazer muito mais rápido do que o ser humano. Então, a gente fragmentou tudo isso e levamos isso até o nosso cliente através de um custo mensal, que envolve tanto a execução do processo dele, quanto o monitoramento e operação. Então, o que nós fazemos não é somente entregar o robô e ligar esse robô na tomada, é sim garantir que aquele robô está trabalhando no processo, no momento certo, fazendo a transação da forma correta, como esperada para esse cliente, e no final de tudo isso,
o nosso cliente não tem mais um ser humano para cobrar e perguntar como que estão as coisas, como que está a entrada de nota, quantas notas entraram hoje. A gente estabeleceu que esse robô ele tem que gerar indicadores do trabalho dele. Então, no final de toda essa cadeia, de toda essa gestão, que a gente chama de orquestração, né, porque na verdade a gente está orquestrando ali um monte de robô, nós geramos indicadores onde o nosso cliente pode entender como está a perspectiva de resultado dele em cima do trabalho do robô. E, obviamente, que é dali que sai o insumo para análise de retorno de investimento, né? Entendi. Quer dizer que você entrega a execução do serviço, o monitoramento da qualidade do serviço e o indicador que você entrega um nível de atendimento do serviço ali, o pacote todo. Exatamente. A garantia de que aquele serviço está sendo executado com a qualidade exigida pelo cliente. Exato. Nós percebemos com alguns indicadores de mercado que as empresas já estavam, né, fazendo jornadas do back-office voltadas para redução de outsourcing. Então, o que a gente fala aqui são os back-office dependentes, né, e esse é o meu tipo de cliente, é aquele cara que ele é extremamente dependente de um back-office, ou ele precisa de muita gente para a operação dele trabalhar, ele geralmente fez uma jornada. Então, para um dos nossos ouvintes entenderem, cara, será que eu sou um back-office dependente? É muito simples, basta ele refletir se em algum momento da história da empresa dele, da posição dele, ele teve que pensar em fazer outsourcing do processo dele de back-office, ou se em algum momento ele começou a pensar em fazer BPO, né, externalizar todo o back-office, né, e transformar isso em um serviço, tirar essa vertical de dentro da casa dele, ou se agora ele já está fazendo uma jornada de CSC, que é Centro de Serviços Compartilhado. Se ele está tentando consolidar todas as ações de back-office em um único lugar, evitando que RH tenha um pouco de back-office, que jurídico tenha um pouco de back-office, que TI tenha um pouco de back-office. Tentar aglutinar isso tudo num único departamento. Se ele fez essa jornada nos últimos 3, 4 anos, se ele passou por essas tomadas de decisões ou esse pensamento estratégico, ele é um back-office dependente. Então, ele é um cliente que tem muita oportunidade, muito potencial de automação. E aí fica muito mais fácil, obviamente, que ele se conectar a tudo isso e ter muito mais benefício no final da jornada. Então, basicamente, foi isso que nós entendemos como um link e um elo para identificar o meu cliente ideal, para poder simplificar a jornada dele. Entendi. Então, esse teu trabalho não seria um outsourcing digital, não é? Não, a gente chama ele de um BPO digital. BPO digital. Exatamente. É a oportunidade de você entregar o seu processo, né, a execução do seu processo, sem entregar a inteligência desse processo. A gente tem, no modelo de implementação, a gente tem 3 pilares, né, muito conhecido em tecnologia, que são pessoas, processos e ferramentas, que é a tecnologia. A ferramenta é o RPA, é o que a gente vem comentando aqui, é o robô, é o fazer executar. O processo é o que fazer, é como o robô sabe o que ele precisa fazer, como ele é treinado para fazer o trabalho dele. E a pessoa, ela agora passa de um papel de executor, então você dentro da sua cadeia tinha um monte de pessoas ali trabalhando como um robô, para um novo papel de gestor. E sim, as pessoas, e a gente percebe cada vez mais, a gente lida com pessoas que estão no início de carreira como estagiário dentro das empresas, fazendo alguns processos operacionais, há pessoas que estão há anos ali, especialistas fazendo processos operacionais, mas que nunca teve oportunidade de se tornar gestor do processo dele, porque ele estava focado em fazer. O que nós possibilitamos para ele agora é que ele tem alguém para fazer por ele, e ele pode e deve pensar o processo. Como que eu deixo esse processo mais ágil? Como que eu gero valor para a empresa? E sim, o back-office pode gerar valor, tá? Existem inúmeros casos, nossos casos, cases de mercado, onde a automação de processo de back-office gerou receita para a empresa, né? Ou redução de custo com perdas, né, em termos de multa e ressarcimento de valores que já eram dados como perdidos. Entendi. Então, já pegando um gancho, então, no que você comentou, quer dizer, teu foco é processo operacional. Esse é o seu foco,
certo? Exatamente. Deixa a pessoa como gestor, você enobrece, na verdade, o trabalho da pessoa, né? Tira ela da... Então vamos enobrecer o ser humano, deixar ele pensar, deixar ele trabalhar no estratégico, no tático, e a operação deixa para os robôs, né? Exato. É um, Falou tudo, Bob. é um propósito bonito isso, hein? Bacana. Totalmente focado na valorização do ser humano. Então, Exatamente. pegando esse gancho, né, que o ser humano está lá para agregar valor, gerar resultado, que back-office gera resultado, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes o back-office é visto como segundo plano, né? A Exato. galera do back-office está fora do core business, não gera. Quais os resultados que você tem visto, né, que vocês vêm alcançando nos projetos que vocês têm implementado? Tempo de redução de custos, aumento de produtividade, tal, indicadores de ROI. Como é que vocês medem isso? O que você tem de tangível, né, nisso? Hoje, temos esses 3 anos de história, esses 3 anos de implementações, nos trouxe vários cenários diferentes, vários tipos de empresa, vários tipos de sistemas envolvidos, desde sistemas comprados, sistemas criados dentro de casa, mas, em geral, nós percebemos que os nossos clientes, infelizmente, eles não sabem quanto custa o erro dele, o erro do processo dele. Ele não tem a mínima ideia, assim, parece insano, né, Bob, a gente falar que o dono da empresa, o comitê executivo não faz nem ideia de quanto que ele perde anualmente com ineficiência, mas é a verdade, e eu estou falando de clientes pequenos a clientes gigantescos, porque é super difícil você medir isso, né, tem muita burocracia que se disfarça de obrigação, né, não, isso é obrigatório, mas será que era obrigatório mesmo? A gente está fazendo dupla checagem porque a primeira execução não está com qualidade e eu estou botando mais gente dentro do meu processo. Então, nós começamos a ter um pouco mais de sensibilidade para tudo isso. E aí, em 2019, nós criamos uma área dentro da estrutura, que é a área de Customer Experience, que é capitaneada por um dos sócios e é uma das áreas estratégicas da empresa, que ela tem 2 objetivos. Primeiro, ajudar o nosso cliente a iniciar a jornada dele, né, sair do momento de não tenho robô, não sei o que é robô, não sei nem como que essa coisa vai me ajudar, nem sei do que você está falando, até ele tem um robô e já está me gerando resultado. E aí, quando a gente começa a olhar esse já estou gerando resultado, a gente entra para a segunda cadeia, que é o Customer Success, né, o garantir sucesso para esse cliente. E aí o sucesso, ele tem várias conotações quando a gente fala de automação. E é super difícil você, no momento zero da compra da tecnologia, você conseguir medir tudo isso. Mas aí eu vou trazer aqui alguns exemplos de como os clientes têm obtido sucesso com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de transformação ou jornada digital, que é o que a gente gosta de usar. Primeira coisa é criando uma cadência ou um pensamento dentro da empresa a favor da produtividade coletiva. O que é isso? Hoje, quando eu, solicitante de uma área de produção, preciso de insumo, matéria-prima, né? Então vamos pegar a construção. Eu preciso de concreto. Eu faço uma solicitação para o time de compras. Mas nessa solicitação eu não coloco todas as especificações, eu não coloco todos os detalhes necessários para que o time de compra faça isso rápido. E aí o que acontece muitas vezes é que o time de compras volta para esse solicitante fazendo os questionamentos. E volta de novo para o processo dele. Então, o cara responsável por compras, ele vai até a área de produção, tira mais informações, volta para a cadeirinha dele e faz o processo dele. E isso permeia não só temas técnicos, tá? Vai até temas de qual é o centro de custo onde eu vou lançar essa compra. Essas coisas muitas vezes não vêm. E o comprador, por diversas vezes, fala, a empresa não pode parar, né? Eu sou a engrenagem de tudo isso, eu preciso fazer isso acontecer. E ele já vai buscar um histórico, vai buscar outros pedidos e segue em frente. Tá? Com o robô, a coisa é um pouquinho diferente. E aí entra, nem tudo é flores. O robô, ao receber uma solicitação dessa área, né, que está solicitando um pedido de material, de insumo, ele vai requisitar o mínimo de informação que ele precisa para seguir com o processamento.
Então, se o demandante não mandar, mas não tem aquele delay de, eu não li o e-mail, bateu na caixa do robô, tá faltando centro de custo, ele devolve diretamente para o solicitante. E gera aquele incômodo de, pô, mas não foi, nossa, eu acabei de mandar, mas já voltou porque tá errado. E aí, o ser humano acaba se corrigindo. Isso foi um dos gatilhos do intangível que nós capturamos. As cadeias se tornam cada vez mais produtivas, e não é só porque implementou um robô. É porque a gente começou a entender que eu preciso mandar certo e mandar uma vez só. Porque se eu mandar errado, ela vai voltar 10 vezes. Né? Obviamente que a gente vai capacitando o robô para interpretar várias coisas, mas ele é taxativo. Né? Não tem meio tom. É um ou outro. E um dos... Né, agora passando para um tangível. O principal resultado que nós geramos foi a comparação entre tempo executado pelo robô e tempo executado pelo ser humano. E o quanto isso não gera valor. Não quer dizer que o ser humano fazendo todo esse tempo aqui, ele está gerando mais valor do que o robô. Na verdade, ele está tomando mais tempo, está ficando cada vez mais entediado, como você mesmo colocou. Né? A gente tem que colocar o ser humano no centro do negócio, ele tem que se sentir parte do que ele está construindo. Então, nós percebemos facilmente, se os nossos colaboradores eles gastam 5 horas para fazer uma determinada atividade, e o robô faz em apenas uma, esse é o cálculo de ROI que eu tenho. E aí, nosso primeiro indicador, né, enganosamente nós caímos na pegadinha, vamos fazer uma média. Qual que é a média de retorno de investimento que os nossos clientes têm? E essa média ficou totalmente discrepante. Por quê? A gente tem casos onde nosso cliente teve retorno de todo o investimento que ele fez na implementação da solução, né, na contratação do nosso serviço e a execução em menos de uma semana. Em menos de uma semana, ele já pagou todo o serviço. Em 2 meses, ele pagou 3, 4 robôs que estão por vir. Né? E aí, tem outros clientes que têm uma curva mais natural, onde a gente faz isso de 3 a 4, até 6 meses. É a curva projetada e esperada para esse tipo de tecnologia. Então, a gente percebeu que a média não funciona. E aí a gente foi para a moda. E qual que é a moda? A moda dentro desse mercado de retorno de investimento é entre 3 e 4 meses. Pô, Martin, mas está dando 6 meses. Então, provavelmente, o indicador que você tem que analisar não é o de retorno do investimento. É um indicador de qualidade, por exemplo, de marca. É um indicador onde a sua reputação, a reputação da sua empresa, está sendo impactada porque tem alguém fazendo de forma errada e está chegando até o seu cliente final. Ele continua comprando, ele é dependente do seu produto, mas ele não está satisfeito. Então, o seu indicador é outro. E aí a gente começou a brincar um pouco com os indicadores, onde eu falo de eficiência, de eficácia, de qualidade e de controle. Basicamente, são esses 4 quadrantes hoje que a gente mede em termos de retorno, onde eficiência e eficácia está no âmbito quantitativo, financeiro, qualidade e controle está no âmbito qualitativo, né, mais voltado para marca, exposição e etc. Entendi. Bacana, legal. Acho que são indicadores de natureza variada, né? Não é assim, investi tanto, retornou tanto. Não é bem assim, né? Nunca é tão linear. Um exemplo prático dessa não linearidade, um dos nossos clientes nos contratou para uma automação de um processo de pagamento de conta de luz. Ele é do ramo de varejo, tem diversas unidades, assim como as construtoras também, diversas plantas, né, e a administração desse pagamento era extremamente burocrático. A pessoa tira férias, aí tem que achar alguém de backup. Eles não nos contratou pelo retorno do investimento, ele nos contratou pela complexidade que ele tinha para fazer esse tipo de coisa. E muitas vezes chegou a alguns casos ter a sua luz praticamente com notificação de corte, porque ele não colocou no fluxo de pagamento, né? Sim. Então a dor dele veio por aí. Cara, eu não posso ter mais esse tipo de situação. Eu vou punir a minha empresa com esse tipo de percepção. Fora a exposição de marca, né? Se isso cai na mídia. Mas a contrapartida que nós percebemos é que tinha um coeficiente financeiro aí atrás de tudo isso. Então, implementamos o robô, reduzimos a curva de erro a 0, né? O delay entre recebimento e pagamento também
reduzindo bastante, e aí o efeito colateral é que o orçamento dele, no final do primeiro ano, reduziu, esquecendo mão de obra, né, que é o que o robô entrega, o orçamento daquela área, que era responsável por pagamento de conta de luz, reduziu em 30% o custo do centro de custo. E o que era 30%? Era o pagamento de multas. Ele pagava todo mês multa por pagar em atraso. E, só, obviamente que ele foi coletar isso lá na frente, depois que ele implementou. Mas então, o que a gente percebe é que durante essa trajetória você vai ter vários retornos e benefícios. Perfeito. Você comentou na tua fala ali anterior que 2019 foi um ano que vocês aceleraram bastante, né? Hoje, Exato. vocês estão... Quantos clientes vocês atendem? Hoje, na tua carteira? Hoje nós temos cerca de 40 clientes na nossa carteira hoje. Nós começamos 2019 com 3 clientes. Opa! Foi um crescimento muito grande, 80% da nossa carteira são clientes de grande porte, justamente por essas dores, e já com uma meta muito ousada, né? O nosso objetivo não é só trazer números de clientes, nós queremos clientes dentro de clientes. Então, a área de Customer Experience, ela também tem uma função muito coligada com vendas, né? Trazer oportunidades dentro do nosso cliente, onde a gente pode colocar novos robôs. Hoje, a média de robôs é de mais ou menos 3 robôs por cliente na jornada de 6 a 1 ano. Então, durante um ano, nos primeiros 2 meses, eu tenho uma média de 3 robôs implementados. Clientes que começam a experimentar uma jornada mais longínqua, de 2 anos, esse número, ele mais que triplica, eu já consigo chegar a um norte de 10, 12 robôs. E a gente tem marcas aqui de ter implementado quase 10 robôs num único ano para um cliente. Então, é isso que a gente quer, né? Não só quantidade de clientes, a gente quer, obviamente, atender o Brasil inteiro, conseguir, esse é o nosso propósito, mas a gente sabe que dentro de cada um dos nossos clientes, a gente tem mini clientes que estão sendo, muitas vezes nem sabe que tem alguma coisa que pode resolver o dia a dia dele, porque ele está muito distante da inovação, muito distante da tecnologia, e nosso objetivo é chegar até esse cara aí dentro da empresa. Perfeito, mas vocês continuam lá, como você falou no início, também buscando clientes que tenham um número menor de colaboradores. Exato, e esse foi o nosso principal. O tamanho da empresa não é obstáculo para você ofertar o produto, o serviço. E esse foi o nosso principal desafio para 2020, sem qualquer tipo de prognóstico de que o Covid ia fazer, essa pandemia ia fazer tudo o que fez. Nós já tínhamos um objetivo, que é a fase 2 da nossa estratégia, que é atingir média e pequenas empresas de forma mais decisiva e incisiva. A média e pequena empresa, ela tem uma característica, ela muitas vezes ela precisa de ajuda para que o processo chegue pronto. Martin, põe um robô que faz isso por mim. Hoje eu não tenho know-how, eu não tenho conhecimento em todas as áreas que eu preciso. Então, seja mais específico. E aí, obviamente, com um custo mais baixo, porque o custo de entrada para essas empresas tem que ser menor, né, para que elas apostem, vejam resultado e a partir do resultado possam investir mais, nós percebemos que a gente tinha que criar robôs especialistas. Então, uma coisa que a gente fez, que está muito ligado ao que eu comentei no pagamento de conta de luz, a gente percebeu que a maioria dos clientes tem essa dor de consultar alguma fatura na internet, internalizar essa fatura e lançar dentro do RP dele, seja ele um RP, né, top de mercado, seja um RP barato, né, gratuito da internet. Ele tem que fazer essa operação, ele precisa passar para o contador dele tudo isso. E aí a gente começou a criar robôs especialistas nesse tipo de demanda, e hoje é um dos carros-chefes nossos para este público de média, pequenas e até microempresas. A gente tem startups se beneficiando desse tipo de robô, a capacidade de fazer essa consulta na internet, trazer tudo que ele precisa e lançar no back-office. Nosso objetivo é que, em alguns anos, as startups elas não nasçam com um time de back-office. Ela contrata mão de obra focada no business, focado em inteligência. Então, vai trazer um contador, vai ser um contador para impulsionar o negócio dela, né, tirar o melhor de resultado do negócio dela, e não para, né, ler nota fiscal. Perfeito. Só
pegando essa carona aí do Covid, tem essas conversas, não, o Covid vai jogar as startups para baixo, acabou a onda de startup e tal. Como que o Covid está impactando o teu negócio? A gente diz que, obviamente, tirando toda essa carga ruim, né, do isolamento, etc., o Covid, ele deu uma acelerada muito grande no nosso processo de governança e gestão interna. Nós fomos obrigados, neste momento, a focar num relacionamento mais objetivo, né, mais pragmático. Então, a gente não podia ser, em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Nosso espeto tinha que ser de aço, porque eu estou vendendo automação, então eu não posso ter um modelo operacional engessado. E nós colocamos à prova nesse momento, né? Nós colocamos em março toda a equipe em home office, em 17 de março, e já no primeiro dia nós tivemos problema zero em termos de tecnologia, em termos de dependência do espaço físico. Então, o nosso conceito lá atrás de pensar nuvem, pensar serviço, conseguimos também tangibilizar para o nosso negócio. Eu acho que esse é o primeiro impacto que todas as startups enfrentaram. Muitas vezes, as startups, elas têm pouco recurso, e aí o mecanismo mais fácil é investir no tradicional. E aí ficam dependentes de coisas físicas, né, de processos muito manuais, porque é o que, assim, entre focar no negócio, entre focar numa atividade, eu vou focar no negócio, e muitas startups sofreram nesse sentido, né, por não ter a capacidade de migrar para um mundo onde está 100% online, a equipe está 100% online, e ainda tinha alguns requisitos de tecnologia. Esse a gente superou, e não tivemos problema. Mas eu discordo de que hoje as startups tendem a fechar por causa do cenário de pandemia. As startups, em geral, elas nasceram a partir de crise, né? As nossas ideias, elas surgem a partir de momentos difíceis. A nossa operação, e esse foi um dos discursos que a gente fez para a equipe no momento de migração para o home office, foi: nós nascemos em meados da crise. Nossa operação começou quando a economia não investia nada em tecnologia, praticamente. Era o que tem e acabou. Ou, no máximo, atualização tecnológica necessária, do que é obsoleto. E nós superamos tudo isso, nós passamos por esse período, passamos bem, conseguimos mostrar valor, entendemos como é a dor nesse momento, e aí agora é buscar esse legado, esse conhecimento e colocar em prática. Mas, obviamente, que eu estou falando de um cenário onde depende apenas da força de trabalho, o ímpeto de trabalho da startup. Existem conotações hoje que impedem essas startups de ter esse foco em achar um nicho de mercado, em se posicionar melhor nesse momento, porque ela tem que pensar em fluxo de caixa. Ela tem que pensar em como ela sobrevive, está apta a atender os clientes dela no dia seguinte. Então, a mortalidade das startups tende a ser grande, assim como negócios físicos também, em função de não estar preparado para um momento como esse, não ter gordura para queimar nesse momento. Mas, em contrapartida, o que a gente vê também do lado das empresas que já viram valor, viram que isso funciona, é a possibilidade de perpetuar isso. Então, no começo, né, na nossa análise de crescimento, nós, nos primeiros 3 meses do ano, nós empregamos um ritmo de crescimento de 15% ao mês, em relação ao mês passado. Então, a gente vinha numa velocidade de crescimento muito grande, com o objetivo de triplicar o nosso faturamento esse ano. Quando chegou em abril, teve um break, né, um pé na tábua. Né, vamos parar tudo, não sei o que vai ser, mais assolados pelo medo, pela paralisia. Então, muitos contratos que nós tínhamos foram congelados, né, não cancelados, mas congelados naquele momento. Mas o que a gente já percebe é que depois de um período de acomodação, e isso nós brasileiros somos reis, né, em se adaptar, nós se adaptamos a esse novo mercado, se adaptamos a esse novo modelo, né, vide isso que a gente está fazendo aqui agora, né, é um novo modelo de impactar essas pessoas, não mais só presencialmente, e que elas têm que continuar investindo no negócio, e elas têm que investir cada vez mais em jornada digital, em digitalizar o negócio delas, porque em qualquer uma dessas, amanhã pode não ser uma pandemia,
uma pandemia, pode ser qualquer crise global que impacte um setor, ela vai estar preparada, ela vai estar menos dependente de ações manuais. O business dela vai continuar rodando numa engrenagem contínua. Pode ser que a receita reduza um pouco, mas essa engrenagem continua contínua. Então, nossa perspectiva já tem mudado, né, de abril, maio, onde foi o momento mais crucial para a gente. Nós já percebemos que final de maio, junho, o nosso ritmo já começou a criar uma curva de crescimento positiva. Então, nós apostamos muito para, obviamente, buscar recuperar boa parte do ônus que a gente teve nesse período. Muito bom, excelente. Bom, para finalizar, tudo que nós comentamos aqui, eu acho que tem aplicação total no setor das empresas da cadeia produtiva da construção. Você já esteve conosco lá na rede, já conquistou alguns clientes, né? Já está operando com algumas construtoras lá da rede. Então, acho que, se você quiser dar um recado final para as empresas da construção, o canal está aberto. Algumas palavras aí. Acho que tudo que você falou de back-office, as empresas da construção têm, e às vezes tem grandes áreas de back-office, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Quer dar um recadinho final? Está aberto para você. Quero sim, quero deixar um recado, e dessa vez não vou falar do meu produto só em si, mas falar um pouco disso que acabamos puxando esse último gatilho, que é investir em digitalização, investir em se tornar digital. Eu acho que esse é o principal recado que a gente tem que tirar nesse momento. Já existem indicadores desenhados no ano passado, ano retrasado, onde até 2025, cerca de 30% da nossa atividade de back-office ela seria automatizada, né, por robôs. Isso em 2025. Hoje, nossa visão, né, nossa humilde visão de Bit9 é de que isso vai romper em 2022, no máximo. Então, 2022 quer dizer que a gente acelerou 3 anos em praticamente 3 meses. E as empresas do nosso país precisam estar focadas nisso, para se tornarem competitivas. Então, contem com a gente. Aqui o discurso não é só um discurso de comprar o robô, mas contem com a Bit9 como um parceiro para auxiliar vocês a iniciar essa jornada digital, a criar esse bichinho aí que vai cutucar todos os seus colaboradores e transformar a sua empresa numa cultura digital. Não deixar perder esse momento que a gente teve de digitalização para retomada da ineficiência. Vamos continuar focado nesse modelo e contem com a gente. Deixo aqui os contatos abertos. Quem quiser entrar em contato comigo, obviamente vai estar disponível os contatos. Então, nos procurem também para auxiliar nessa conversa, nesse processo de digitalização da empresa de vocês. E vamos juntos que a gente vai sair dessa. É isso aí. Então, agradecer a Martin Luther Candidio, que nome lindo, a empresa dele é mais linda ainda, Bit9 conosco na rede de construção digital, em prol da transformação do setor da construção civil, transformação digital e industrialização da construção. Essa é a nossa jornada. Vamos que vamos. Então, grato a todos, namastê. Valeu, Martin. Obrigado, Bob.